Eu fiz uma enquete para poder verificar se as pessoas sabiam que era musicoterapia sistêmica. 80% dessas pessoas que votaram disseram que não conhecem, não compreendem o que é a musicoterapia sistêmica. Então vamos lá, eu decidi fazer essa gravação desse vídeo para tentar trazer alguma clareza e pode ser que venham mais dúvidas ainda. Eu vou achar maravilhoso se vocês tiverem dúvidas e quiserem tirar comigo aqui, tá? A musicoterapia, para quem não conhece, ela trabalha, a matéria-prima dela é o som. Então, os elementos sonoros da música, como o ritmo, a harmonia, a melodia, e nisso entra também a música, né? Mas a música já é um conjunto desses elementos. A gente utiliza deles, então, para poder fazer uma intervenção clínica com o cliente, com o nosso paciente, tá? Dentro da musicoterapia, a musicoterapia é uma formação de nível superior, é minha formação de base, tá? Durante 4 anos eu estudei a musicoterapia e depois disso, quando você vai atuar, você escolhe qual a área que você quer trabalhar. Eu escolhi a área de saúde mental. A área de saúde mental engloba ansiedade, dependência química, depressão, psicose, burnout e por aí vai, tá? Todos esses transtornos que a gente conhece que estão enquadrados dentro da saúde mental. Portanto, eu fiz uma especialização em saúde mental e fui adequando, adaptando as minhas intervenções clínicas para essa clientela, procurando, estabelecendo objetivos para que elas pudessem melhorar o seu quadro, os seus sintomas. E aí, nessa caminhada, eu gosto muito da psicanálise, fiz uma especialização em psicanálise. A psicanálise trabalha muito com essa visão do inconsciente, né, que muitas coisas estão ali às escondidas e a gente muitas vezes não percebe, somos tomados por essas ações sem totalmente consciência de onde está a causa. Então a psicanálise ela busca pesquisar, investigar aonde está a causa da depressão, a causa da ansiedade, e ela volta muito para essas questões das relações parentais. Ótimo, até aí beleza. Então eu comecei a fazer a intervenção da musicoterapia não só para minimizar os sintomas, mas também a depender do quadro, né, a depender do nível do adoecer, a gente buscando, fazendo um movimento de investigar a causa, o que poderia estar desencadeando aquele processo, né, aquele sintoma ou a depressão, né, porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade, para ela ser diagnosticada, é um conjunto de sintomas, né. Pois bem, e aí nesse movimento, como eu sempre trabalhei em instituição, então a instituição a gente tem uma gama de possibilidades de clientelas, né, com as suas particularidades. Eu busquei várias formações, trabalhando com criança, a psicopedagogia, né, para entender esse processo do atraso do desenvolvimento humano. E aí fiz também a constelação familiar, porque eu já tinha essa noção da fenomenologia, eu gostava muito, assim, eu sempre trabalhei muito nessa perspectiva no grupo, daquilo que acontece no momento, da gente olhar para aquilo que vem. E a constelação familiar foi apresentada para mim. E eu entendi a constelação familiar muito como um braço da abordagem sistêmica, tá? Porque ela tem as suas particularidades, a forma como Bert Hellinger traz a visão do adoecer, e ela bebe, o Bert Hellinger, ele acaba bebendo muito na psicanálise. Então eu acabei me identificando muito. E aí, eu buscando aliar toda essa construção, tudo que eu fui fazendo, eu percebi que dentro da minha área da musicoterapia eu não tinha uma referência da musicoterapia sistêmica. Então, realmente, eu tive que tomar a decisão e fazer um movimento para poder adequar e adaptar aquilo que eu havia construído, aquilo que eu havia percebido que dentro da clínica faz muito sentido para ter mais resultados. Então, a gente criou esse termo da musicoterapia sistêmica, fazendo essa integração, tá, dessa visão sistêmica do ser humano e trazendo muitos dos conceitos do Bert Hellinger, que bebe muito na fonte psicanalítica, muito nessa questão das relações parentais, mas a visão sistêmica de Bert Hellinger, ela amplia um pouco, porque ela vai além, referente assim, a aplicar determinados tipos de questões que acontecem nas relações parentais, como se elas se estendessem, claro que também é uma visão muito psicanalítica, elas estendem nas outras relações, e aí, dentro da visão sistêmica, a gente vai denominar isso de outros sistemas, então, nos espaços que eu tenho ali na escola, na faculdade, no trabalho, né, no relacionamento de casal, enfim.
E aí eu fui adaptando, né, as intervenções da musicoterapia e criando novo material de intervenção até para fazer diagnóstico da postura da pessoa referente a essas suas relações. E aí a gente precisaria de entender, eu teria que gravar um outro vídeo, mas tem alguns materiais meus que já falam sobre isso, que seria trabalhar dentro da perspectiva das leis do amor, né? Então, identificar qual a postura do cliente referente às suas relações, olhando para essa questão da hierarquia, do pertencimento, da relação do equilíbrio de trocas. Então, uma das técnicas assim que eu tenho utilizado muito da musicoterapia é da audição musical, tá? E muito esse fazer ativo. Então, a gente tem algumas músicas, foram criadas algumas músicas aí, foi com base em algumas estruturas musicais que fossem mais favoráveis para a gente obter o resultado que eu gostaria nessa perspectiva de diagnosticar, de verificar e de investigar como que a pessoa internamente, né, está ou estava em relação ali aos seus pais, em relação a essas figuras de hierarquia no trabalho e tudo mais. E aí, quando eu chamo essa musicoterapia sistêmica, é isso, assim, aliando todo esse conhecimento da visão sistêmica, pegando as técnicas da musicoterapia que nós já temos, né, que o Bruxa nos apresenta, da recriação, da improvisação, da composição, e aí eu fui criando, então, uma forma de atuar, um método em que eu aplico isso com o meu cliente, e aí às vezes eu utilizo até também, eu vou até pegar aqui para vocês para mostrar, às vezes eu utilizo uns bonequinhos assim, sabe? Esses bonequinhos, eles são âncoras, tá? Eu gosto deles, assim, eu poderia de repente utilizar de instrumentos musicais. Às vezes a gente faz uma leitura, assim, utilizando os instrumentos para verificar como que, se existe alguma projeção, sabe, de alguma relação específica da pessoa com a mãe, o pai, enfim, isso é um linguajar mais técnico, né? Mas eu utilizo disso aqui para a gente poder, de repente, representar. Então, eu represento, o cliente vem representa o pai dele, vem representa uma doença, e a gente vai fazendo esse movimento utilizando também dos sons, utilizando do recurso sonoro, e eu gosto muito, por quê? Porque todo movimento, né, e o Bert Hellinger nos convida para isso, ele precisa ser um movimento de alma. Para haver mudança tem que ter um movimento de alma. E claro, a gente só consegue também fazer novas escolhas quando a gente percebe aquilo que está por baixo dos tapetes. Quando a gente toma consciência. Então, quando eu tomo consciência de uma determinada atitude minha que não é muito legal, eu posso tomar uma decisão e fazer uma escolha diferente em cima daquilo. E a música, ela acaba driblando muito a questão assim dessas defesas do próprio consciente. E facilita um pouco mais acessar memórias afetivas, facilita um pouco mais a gente conectar na dor, na emoção, tá? Então, basicamente é isso. Tá? A musicoterapia sistêmica, ela é um nome muito técnico, eu acho que não tem nem necessidade, assim, às vezes da gente falar tanto sobre isso, mas acho que tem algumas pessoas que têm essa necessidade. A grande questão é que a gente busca ajudar a pessoa no seu sofrimento, né? Às vezes as pessoas chegam assim, mas que momento que eu procuro esse profissional? Quando você está cansado, quando você percebe que você está patinando, que você está ficando no mesmo lugar, que as coisas não andam, não vão, né? Você procrastina, de repente você já começa a pensar, será que eu tô com algum diagnóstico de depressão, de ansiedade? A gente não precisa de esperar chegar nesse diagnóstico para poder desenvolver um trabalho de nos projetarmos mais, de crescermos, de evoluirmos, né, de nos conhecer mais. Basicamente é isso. Se vocês tiverem, assim, ficado com muitas dúvidas a respeito do que eu tô trazendo, pode deixar aqui nos comentários, eu vou adorar trazer clareza para vocês, até quero construir mais materiais, gente, eu não tenho tido tempo realmente de estar aqui nesse espaço com vocês, porque graças a né, nosso bondoso Pai, a gente tem tido a oportunidade de ter acompanhado diversos casos, né? A gente tem tido muitas demandas, mas eu quero cada vez mais estar aqui também, porque eu acredito que a musicoterapia ela pode trazer muitas contribuições para o desenvolvimento humano. É isso, meu muito obrigada e
claro, não deixe de deixar aqui seu comentário ou deixar, e eu vou compartilhar esse material aqui também no canal do YouTube, então já deixa assim, já curta esse material, já deixa aí seu like e já compartilha com outras pessoas que de repente pode ser que tenham interesse em visualizar o que seria ou onde ele poderia recorrer, né, para cuidar da sua saúde mental, tá bom? Tchau!